Oi, gente, está começando mais uma Ana Kalina Entrevista. Um abraço para quem nos acompanha pela AltV, pela TV Guarulhos e também pela Viva Web TV. Lembrando que após a veiculação desse programa, ele estará disponível no YouTube para você rever inúmeras vezes. Eu tenho certeza que o de hoje você vai querer assistir milhares de vezes. Eu converso com uma pessoa muito especial para mim. É uma pessoa que venceu tabus e hoje é muito reconhecida no mercado, vamos falar da sexualidade. Há 20 anos ela apareceu na vida da gente, graças a um ator chamado Breno, que dá vida a ela, Lohane Lovely. Tudo bem, meu amor? Hi, Suíris! Hi, everyone! Ai, que delícia essa abertura. Ai, fico muito feliz quando as pessoas, principalmente quando eu amo também, reconhecem o meu trabalho. Quero super te agradecer pelo convite. Um carinho estar aqui com você e com o seu público. Um beijo para todo mundo que está aí assistindo a gente. E você sabe que eu te amo muito, porque você é uma pessoa que me impulsiona. Você é um dos grandes presentes que São Paulo me proporcionou. E é um prazer poder hoje estar aqui contando um pouco da minha vida, da minha história para você e para o seu público. E vamos falar de tudo, porque comigo agora não tem mais tabu. Vamos que vamos desconstruir cada vez mais a mente das pessoas. Nem tabu, nem chabu, né? Nunca, nada disso. Como, como nasceu a Lohane Lovely? Então, a Lohane, ela vem do teatro. Por baixo dessa figura tem o Breno, que é ator e bailarino. E num certo momento da minha vida, eu fiz um curso de interpretação e um amigo chamado Murilo Franco, que infelizmente não está mais entre nós hoje, fez um personagem para mim que era a Lohane, numa comédia super divertida e que durante anos a gente participou de vários festivais de teatro e eu ganhei o prêmio como melhor ator e o espetáculo como melhor espetáculo. Infelizmente hoje, pelo Murilo ser falecido, eu não consegui ter acesso ao material para dar continuidade ao trabalho, mas é uma história da minha vida que eu tenho guardada muito profundamente e que eu sempre amo relembrar. E aí a Lohane foi crescendo entre os amigos, entre as pessoas da área teatral, e eu comecei a ser convidada para fazer eventos, né? Apresentar festas, fazer shows para animar os aniversários, e fui entendendo que esse também era um lugar que dava para a Lohane ir. Até que a pandemia chegou, a gente precisou se reinventar e eu apresento a Sexy Fair, que é o maior evento erótico da América Latina. Então, um amigo meu chamado Evandro Voltolini, que é o diretor das mídias sociais desse evento, disse que eu podia me tornar a primeira drag queen educadora sexual. Eu relutei um pouquinho no início, mas depois comecei a estudar e percebi que esse era o meu chamado, que esse era o meu caminho, quebrar mitos e tabus como a figura drag queen, desconstruir a mente das pessoas com um assunto tão frágil que é a sexualidade, se tornou o meu lema de vida. Então hoje eu não faço mais performance, não apresento mais nada em boate, em saunas, apresento ainda eventos, mas o meu foco hoje é trabalhar sim como a primeira drag queen educadora sexual do Brasil. Eu tô amando. Mas por que essa resistência de início? O que você temia? Eu acredito que é porque eu achava que era um universo que poderia me rotular muito. E aí eu comecei a pensar, né, me rotular assim, não para o bem, porque eu tinha a imagem de sexualidade, como as pessoas têm quando não têm conhecimento, de promiscuidade, vulgaridade, e eu achei que eu fosse ficar linkada a esse tipo de imagem. Até que eu comecei a estudar e comecei a entender que não. Antes de estudar no Instituto Casal Vessarioli, que é onde eu me especializo, eu vi diversos vídeos, li diversos artigos e comecei a perceber que não tinha nada de vulgar e promíscuo na sexualidade. E entendi que eu podia chegar num lugar aonde eu nunca imaginei e podia proporcionar às pessoas que chegassem também nesse lugar, de se entender mais como ser humano, trabalhar mais a afetividade e a sexualidade no sentido sexo e no sentido afetivo. O começo foi difícil? Você recebeu, vamos dizer assim, muitas ofensas e críticas logo no início? Ou você já Então, sentiu uma nunca. receptividade? Nunca recebi críticas, porque assim, a Lohane, como você falou, existe já há muito tempo, são quase 20 anos, mas como drag queen educadora sexual, são só 3 anos. E eu sempre trabalhei para o público gay e para o público hétero, porque eu também sempre apresentei eventos em festas liberais.
Então, a receptividade foi muito grande. O problema que eu tive foi comigo. Eu comecei a entender que eu não precisava estudar para falar de sexualidade. Eu via alguma coisa na internet e eu reproduzia. Eu achava que era muito fácil e que seria muito fácil falar bobagem, falar um monte de coisa. Com o tempo, eu fui percebendo que não, que existe uma seriedade atrás do universo da sexualidade e que eu precisava mostrar para as pessoas essa sexualidade, perdão, essa sexualidade, ok? Mas essa seriedade, porque qualquer um de nós que pertence à classe LGBTQIAPN+, infelizmente, é visto como marginais, promíscuos, transmissores de doença. E aí eu pensei, por que não eu falar mais sério, usar o meu humor que está na minha veia para falar mais sério sobre esse assunto e desmistificar essa história de que os gays não podem falar sério sobre sexualidade, por exemplo. Então, acho que eu fui o meu grande problema no início, mas quando eu entendi que eu precisava estudar para falar com propriedade, isso sumiu. Mas a receptividade do público sempre foi incrível. Eu assisto todos os vídeos e eu acho que você aborda com um bom humor incrível assuntos difíceis, né? Considerados, vamos dizer assim, tamanho de pênis, sexo anal, a questão das posições. Você é uma coisa sua, você roteiriza, vamos dizer assim, ou é uma coisa espontânea? Você abre a É, câmera e começa a falar. Depende muito. Tem assuntos, por exemplo, sexo anal é um assunto que eu domino não só na teoria, mas na prática. Então, eu ligo a câmera e eu falo perfeitamente sobre isso. Héteros passivos também, que é um termo muito, muito complicado ainda hoje em dia, sobre os homens heterossexuais que sentem prazer em serem penetrados, eu também tenho muita propriedade. Então, quando eu tenho propriedade sobre o assunto, eu ligo a câmera e eu vou. Quando eu não tenho tanta propriedade, como, por exemplo, a área externa de uma vulva, a área interna de uma vulva, aí eu preciso roteirizar dentro do meu conhecimento esse texto. Mas eu tento falar de forma desconstruída, porque os sexólogos que eu sigo, eu vejo que a galera é muito tecnicista. E eu ainda consigo perceber que as pessoas têm dificuldade de entender. Aí eu pensei, eu não posso ser mais uma pessoa. Eu já sou drag queen, já tenho 2,15 de altura, então eu preciso fazer um trabalho diferente. Então eu tento pegar esse termo técnico que eles usam e que é o que a gente aprende e transformar numa linguagem mais popular. E tem, graças a Deus, dado certo. Por exemplo, eu lancei um vídeo falando sobre sexo anal. Hoje eu vou lançar um vídeo contando a minha experiência, a minha prática, como eu faço para o meu sexo anal ser incrível. Porque eu acho que as pessoas entendem melhor. É muito mais fácil, porque, de certa Exato. forma, a teoria e a prática são totalmente diferentes, né? Totalmente. Isso é uma coisa Cada óbvia, que a um tem uma gente fala. experiência, cada um tem um corpo. E quem é o teu público hoje? Você tem todo tipo de público? Todo tipo de público, mas por incrível que pareça, os homens heterossexuais lideram esse ranking de público. Porque os homens têm essa coisa assim, ele é gay, né? Porque as pessoas não entendem muito essa diferença de drag queen. Então, como eu deixo muito claro que eu não sou uma mulher trans, que eu sou drag queen, que isso é um personagem que eu me reconheço como homem cis, alguns caras já falaram assim para mim: eu gosto de tirar dúvida com você porque você tem a cabeça masculina e tem a cabeça feminina. Então eu acho isso muito legal, porque os homens hoje em dia eu consigo perceber dentro do meu público que eles estão com uma cabeça muito mais aberta, não tem mais tanta preocupação com o tamanho de pênis, porque eles já entenderam que sexo não é só penetração, entende? Então, as mulheres hoje em dia me trazem um pouquinho mais de preocupação, porque, sei lá, de 100 perguntas que eu recebo na DM, sei lá, 90 são como eu faço para me relacionar como uma atriz de filme adulto. Então, elas têm essa preocupação de impressionarem os seus companheiros. E eu percebo que os homens estão perdendo um pouco. Ainda é muito alto o tipo de pergunta de como proporcionar prazer com pênis de 14, 15, 17 centímetros, né? Mas eu estou sentindo que é um pouco menor
do que a preocupação das mulheres em performarem absurdamente entre quatro paredes para impressionarem aquele homem. Então eu tenho todo tipo de público: gay, hétero, trans, público de festas liberais, público como é que é? BDSM. Eu tenho todo tipo de público. Você tem pessoas mais jovens? Tenho, tenho. Claro, as redes sociais, a gente não sabe, eu não posso dizer para você o quão mais jovens são, mas Sim. eu espero que sejam todos maiores de idade, mas a gente sabe que tem uma galera que Claro. inventa a idade para conseguir entrar. Mas eu tenho uma galera de tipo 19, 20 anos. Esse público mais jovem, eu tenho um público mais feminino. Meninas que entendem que precisam se descobrir, meninas que entendem que precisam se estimular, precisam conhecer os seus corpos. Isso não é falado em casa e elas veem os vídeos e me procuram para ter um pouco mais de informação sobre isso. Já recebeu propostas indecentes? Já recebi, sim, muitas propostas indecentes, sempre lido com muito carinho, com muito humor, né? E já recebi propostas, inclusive, de mulheres que disseram que tinham fetiche em me ver com os seus maridos. Para mim é muita coisa nova, para mim é tudo muito novo. Ainda é um susto quando acontece isso, né? Mas eu consigo lidar, assim, numa boa. Mas eu já tive, sim, diversas propostas indecentes e não vou dizer para você que nunca rolou nada, né? A gente tem, às vezes, intimidade mais com um, com o outro, e aí sempre acaba acontecendo alguma coisa de vez em quando. É raro, mas acontece. E quando acontece, eles continuam seguindo, te acompanhando? Como é que é? Continuam seguindo, e como eu sempre mostro em vídeos que eu tenho vários produtos que as lojas me mandam para divulgar, muitos às vezes pedem para ter algum momento assim, para experimentarem alguns produtos que nunca tinham experimentado. Tem um rapaz uma vez que disse que nunca usou um masturbador, e aí quando eu usei o egg nele, ele ficou apaixonado e aí comprou. Entendeu? Então também acaba servindo para ser uma demonstração de produto, né? Como é que é E essa eu adoro. parceria sua com essas empresas? Hoje o mercado de sex shop cresceu muito, né? Uma Sim, variedade enorme de produtos. sim. Como é que você faz essa parceria? Como é que você escolhe a empresa? Como é que você faz isso? Então, normalmente as empresas me procuram e aí perguntam como que eu trabalho a questão de divulgação. Eu explico qual é a minha forma de trabalho e aí eles me mandam os produtos e eu sempre faço os vídeos, falo sobre os produtos, uso e digo qual foi a minha experiência, ou quando me mandam mais de um, presentei alguma amiga e peço a ela para me dizer qual foi a experiência, eu comparo com a minha experiência e relato isso. Mas nunca sou eu que vou buscar as empresas. Sempre as empresas que vêm até a mim falam que gostariam de me mandar algumas coisas e como que eu faço para trabalhar as divulgações. E aí vai sempre acontecendo. Mas você primeiro vê o produto para poder divulgar, é isso? Vejo o produto. Antes deles me mandarem, por exemplo, gel. Gel é o tipo de coisa que nós que somos profissionais da área da saúde e sexualidade só recomendamos gel à base de água. Então, por exemplo, já aconteceu de alguma empresa me mandar o que eles iam me mandar e eu falar: olha, esse tipo de produto eu não divulgo porque ele vai contra o que eu passo para as pessoas. Então, já aconteceu de empresas não me mandarem nada e já aconteceu de empresas me mandarem os produtos menos aquele gel que era à base de óleo, silicone, seja lá o que, porque eu não ia falar sobre ele. Fica. Se alguém te pede, com certeza isso deve acontecer, não pede conselhos dentro da área da sexualidade, mas dentro da área do amor. É, fui traída, eu quero conquistar fulano. Você trabalha isso também? Na verdade, não muito, não é a Hum. minha área de trabalho, mas mesmo não sendo, né, eu sempre procuro conversar com a pessoa, como por exemplo, você falando sobre isso me deu um gatilho. Uma vez um rapaz virou para mim e falou que ele sofria de ejaculação precoce. E aí eu falei para ele: olha, eu não posso ajudar você com isso porque não é a minha área de trabalho. Eu posso te indicar um profissional que vai te ajudar, mas procura, de repente, ele relatava que ele não conseguia ter vontade de ficar com ninguém porque ele sempre chegava no ápice, tipo, em 2, 3 minutos. Então, eu não sei como pode se resolver isso porque ainda não estudei essa área.
Mas eu sempre digo para ele, olha, aliás, eu disse para ele, eu posso te indicar um profissional, mas o que eu posso te dizer como alguém que já teve experiência com pessoas que tinham essa mesma questão é se masturbe muito, se masturbe antes, entendeu? Então, mesmo eu não entendendo do problema, eu sempre dou o meu parecer. Né? Tem às vezes pessoas que me falam que têm dificuldade muito grande de conseguir um relacionamento, seja duradouro ou um sexo casual. Então, tipo, tem que entender o psicológico dessa pessoa, qual o bloqueio que ela tem, o que está acontecendo. São áreas que eu não posso ainda trabalhar, porque eu não tenho ainda esse estudo. Um dia eu vou ter. Então, eu sempre dou o meu parecer como se fosse comigo. Olha, se fosse comigo, eu faria isso. Né? E as pessoas sempre entendem de boa, sempre agradecem, e muitas pessoas sempre falam: olha, tentei fazer desse jeito e funcionou. Então, assim, é meio caminho andado aí, né? Tem perguntas que te pegam de surpresa, perguntas meio bizarras, é aquela coisa. Você não É, pensando isso? já tiveram perguntas assim. Uma que me deixou muito pensativa foi um rapaz já é assim, um homem mesmo, 40 e poucos anos, e ele falou para mim que ele gostava muito de sentar nas garrafas de vinho, porque teve um vídeo que eu falei que eu não bebia, eu não bebo, não fumo, não uso nada. Ele E aí pegou um ele virou para mim. gancho. Pois é, ele virou pra mim e falou: olha, eu também não bebo, mas eu tenho um bar na minha casa. E aí começamos a conversar e ele falou que ele tinha esse bar porque ele tinha muito tesão em sentar nas garrafas de vinho. Então, assim, sabe, a pergunta foi: como eu posso fazer para eu conseguir cada vez sentar mais? E o que que eu respondo? Não tem que responder. Olha, bota muito lubrificante e seja feliz. Só cuidado para a rolha não ficar lá dentro, né? E tem esses acidentes, né? São muito comuns. Eu acho que dentro Tem. dessa realidade de sexualidade, a gente vê muitos acidentes e até graves. É, Exatamente, exatamente. E aí a gente sempre diz, né? Pelo menos eu sempre digo, olha, porque na verdade me parece que ele curte fisting, né? Que é aquela penetração com mão, com tudo. Então, o que eu falei para ele foi: você pode procurar alguém que curta essa prática, né? Ou se você quer continuar fazendo isso, que eu não sei dizer para você se é certo ou se é errado, só tome cuidado com o seu corpo. Use o lubrificante, coloque o preservativo, porque é importante também, né, já pensou, quebra alguma coisa lá dentro? Não tem como, né? Então, eu tento sempre falar de modo que a pessoa não se sinta criticada, mas que ela entenda que tem que ter uma preocupação, porque não é um oba-oba. Porque muita gente acha que falar de sexo é oba-oba, mas não é, tem muita seriedade no assunto, tem que tomar muito cuidado. acha que é brincadeira, né? Me conta dessa que você foi parar no Famosos da Internet da Eliana. Em 2015, eu gravei um vídeo para um aplicativo de dublagem chamado Dub Smash, porque o meu telefone não era compatível. E aí, esse vídeo viralizou. Eu gravei esse vídeo numa noite, postei no Facebook para brincar com os meus amigos, para dar uma zoada, porque eles estavam todos reproduzindo dublagens famosas e eu não. Na manhã seguinte, meu telefone apagou, porque não suportou tanta mensagem que estava chegando. Esse vídeo tinha viralizado, esse vídeo hoje tem mais de 50 milhões de visualizações. E aí os artistas Mas compartilharam, a por que que viralizou dessa forma? O que que não você faço acha? ideia. Eu acho que era porque o aplicativo estava muito em alta e, assim como eu, muitas pessoas queriam baixar e não estava compatível com os seus telefones. E aí o vídeo viralizou, não tenho noção do que aconteceu. E aí eu fiz Marcos Magela na Multishow, fui para o famoso da internet como atração do quadro. E aí, no momento que eu estava com a Eliana, foi o momento que a audiência mais subiu. Então, eles me convidaram para voltar num outro programa como jurado do quadro, sabe? Então, assim, a Xuxa me convidou para trabalhar com ela, compartilhou meu vídeo, falou: Breno, quero que você trabalhe comigo. O trabalho nunca veio, mas o convite eu tenho registrado, entendeu? O trabalho, por enquanto nunca veio, mas assim, eu tenho, enfim, carinho por ela e isso nunca vai morrer. Mas foi assim, do nada, no susto, sabe? Do nada. Eu também já ouvi muito isso. Quero que você venha trabalhar comigo. Estou esperando Até até hoje, né? hoje. O que que a Lorraine faz quando ela não está trabalhando? O que que
que o Breno faz, né, quando não está trabalhando? Quais são suas atividades? Dorme. Dorme muito. Porque a vida do Breno, tanto a do Breno quanto a da Lohane, são muito corridas, né? Por exemplo, o Breno, além de dar vida à Lohane, ele tem uma escola de teatro musical com um amigo dele aqui no Rio de Janeiro, no Meier, na Zona Norte. Trabalha com produção de eventos dentro e fora do país. Então, assim, as vidas são uma loucura. Então, quando eu não tenho nenhum trabalho como o Breno e nenhum trabalho como Lohane, eu literalmente estou em casa dormindo. Eu gosto de sair, eu gosto de ir para barzinho, para cachoeira, para praia, ficar com os amigos, mas isso sempre para mim é segundo plano. Se eu tiver a opção de dormir, eu vou dormir. Pô, eu vou preferir dormir, porque eu sei que quando eu começo a trabalhar, eu não paro. Deus, eu não tô reclamando, tá? Graças a Deus, trabalho Vocês estão sem. comentando. É, embora eu more no subúrbio do Rio, eu tenho vista da minha casa para o Cristo Redentor. Eu Ai, vejo que o Cristo lindo. muito pequenininho, mas eu Mas eu consigo ver. vejo. Eu vejo. E aí, toda manhã, quando eu abro a porta, eu olho para ele, já virou um mantra, assim. Eu olho para ele e eu falo: Senhor, não estou reclamando, só estou agradecendo, porque eu não estou reclamando. Mas é porque a demanda, quando vem, ela vem muito grande, então, realmente, quando eu estou livre, eu durmo. O que a Lohane tem do Breno e o que o Breno tem da Lohane? O que você pegou da Tudo. Lohane para a vida? Você sabe que é tudo. As pessoas às vezes me perguntam coisas que eu fico meio complicada para falar, porque assim, durante muito tempo, mesmo quando era o Breno que estava, ele se referia a Lohane na primeira pessoa. Então eu demorei muito tempo para entender que o Breno não era Lohane, que a Lohane era um personagem. E hoje eu tento, quando estou como Lohane, falar do Breno na terceira pessoa e vice-versa. Mas às vezes eu não consigo, Claro. porque algumas crenças, algumas emoções, sensações são as mesmas. Então eu posso dizer que a única coisa que a Lohane tem que o Breno não tem é a vaidade. A Lohane, ela é completamente vaidosa, muito vaidosa, e o Breno não tem nada. O Breno é o tipo de pessoa que, se ele puder ir para um casamento de smoking e chinelo, ele vai. Se ele puder não ir, ele vai. Agora a Lohane não, faz questão de estar em tudo e quer sempre estar maravilhosa. Então eu acho que é a única coisa que um tem que o outro não tem. Agora o restante, um tem tudo do outro. A tua vida amorosa melhorou depois da Lohane? Não, ficou um desastre. Já era um desastre e ela virou mais ainda um desastre. Pelo menos no Rio de Janeiro, os caras, a comunidade gay, infelizmente, é muito preconceituosa. Eu acho que é mais preconceituosa dentro da comunidade do que fora. Nossa. E os caras do Rio, eles não toleram muito essa coisa. Eles acham que o fato de você trabalhar como drag queen vai afetar na sua masculinidade. Como se eu, por ser feminino, não pudesse ter algo masculino em mim. Então, hoje em dia, criou-se essa figura padrão de que o gay tem que ser bombado, tatuado, essas coisas todas. E eu não sou assim, né? Então, eu sou totalmente fora dos padrões. Careca, calvo, 2 metros e pouco de altura. Então, eu não me encaixo nesses padrões. Então, para eu conseguir um relacionamento é sempre muito complicado, porque até fluir, né? Porque a minha altura chama muita atenção, então muitos caras ficam, né, impressionados. A gente vai se conhecendo, conversando, eles percebem que ali tem um cara legal para um relacionamento, mas quando eles descobrem, ou quando eu conto que eu trabalho como drag queen, principalmente educadora sexual, eles somem. O preconceito realmente é absurdo. Por incrível que pareça, os caras que eu já conheci até hoje, que não tiveram problema com isso, são os caras de São Paulo. Acho que por isso que eu gosto muito mais de São Paulo do que no Rio, porque eu entendo pelo menos o nicho que eu vivo, a galera respeita mais o nosso trabalho, a galera me vê como um artista do que no Rio de Janeiro. Então a minha vida sexual no Rio, minha vida amorosa no Rio é um desastre. Você viu, São Paulo está te chamando É isso, mas eu para já falei para casar, todo mundo. É trabalhar. isso. Eu já falei para. Tá faltando pouco para eu largar tudo no Rio e ir para São Paulo. Pode vir. Estamos te esperando com ansiedade. O que a Até Lohane gosta mais de fazer? sexo. Educadora sexual. Eu juro para você. Palestra. Não, Eu juro. profissionalmente, vamos lá. Depois a gente entra, né?
que você se realiza mais como educadora sexual, palestrante, apresentadora de evento? O que a Lorraine tem mais tesão em fazer? Qualquer coisa que seja linkado diretamente com o público. Por exemplo, eu gosto de gravar os conteúdos. Hoje eu vou aproveitar que eu me montei para gravar com você e vou passar o dia gravando conteúdo. Mas se eu puder escolher o que fazer, eu vou procurar sempre alguma coisa que eu tenha o público ali totalmente perto de mim. Eu gosto de produzir o conteúdo, eu gosto de postar, de ter o feedback das pessoas, mas eu gosto muito mais de dar uma palestra, de apresentar um evento, porque eu tenho o público diretamente comigo. E eu sou muito movida à energia do público. Então, qualquer coisa, seja apresentar evento ou palestrar, que o público esteja diretamente comigo, eu vou preferir mais. Como é que você escolhe o seu conteúdo? Como é que você decide o que você vai gravar no dia? Muitas vezes é intuição. Tipo, Hum. eu não falei sobre isso. Ou então, eu gravei sobre isso há uns 2 anos atrás. Ou então, quando eu comecei há 3 anos atrás. Então, isso já mudou. Então, eu tenho que falar de novo sobre isso. Ou então, eu agora estou com um público diferente, um público mais novo. Então, preciso falar de uma outra forma. Então, assim, eu vou folheando o meu Instagram, vendo o que que deu mais repercussão, o que que não deu mais repercussão, e vou criando o meu roteiro. Normalmente, por exemplo, hoje, quando eu acabar de gravar com você, eu tenho 10 vídeos para gravar. E eles vão de traição a sexo anal de novo, né? São vários nichos, porque eu vou roteirizando tudo, organizando tudo, para quando eu gravar um monte de coisa de uma vez. Então eu não fico muito pensando nessa questão de, dessa vez eu vou falar sobre isso, dessa vez sobre aquilo. Eu vou gravando e conforme eu for achando o que eu devo, eu vou postando. Você já tem um número aí? Já contabilizou quantos vídeos você gravou até hoje? Não, mas eu não acredito que tenham sido muitos vídeos, porque às vezes eu fico muitas semanas sem postar nada. Porque eu vou te falar, Ana, eu amo Hum. esse meu trabalho. Se eu puder largar tudo que eu faço na minha vida para viver como drag queen educadora sexual, eu vou largar. Isso eu tenho muito claro na minha mente. Mas para eu chegar nesse resultado, demora muito. Então, às vezes, eu gravo milhões de vídeos no mesmo dia para eu ficar 1 mês e meio, 2 meses sem me montar. Até porque eu gosto da minha figura masculina, eu gosto da minha figura de barba, então me incomoda fazer a barba sempre, até porque eu tenho alergia, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu vou gravar 10, 12 vídeos, posto tipo 1 ou 2 por semana, vou ficar aí 1 mês, 1 mês e meio sem postar. Entendeu? Então, eu tento organizar dessa forma para a Lohane também não tomar todo o espaço do Breno e o Breno poder existir. Que eu gosto da figura do Breno também. Mas não consegui contabilizar ainda não. Depois tem uns 50 vídeos gravados, mais ou menos assim. Não muita coisa. Você já tentou levar a Lohane para as escolas? Então, esse é um projeto que eu tenho. Eu passei por um problema numa ONG aqui no Rio de Hum. Janeiro, que eu fui convidada para dar uma palestra sobre sexualidade, afetividade, né? O lado da afetividade nem é sexualidade, o lado do sexo. E aí a direção dessa ONG meio que vetou, sabe? A pessoa que me convidou depois ficou cheia de dedos para falar comigo. Eu entendo que o trabalho que eu faço e a figura que eu represento causa um pouquinho de estranhamento nas pessoas. E aos pouquinhos a gente vai desconstruindo isso. Então, eu já levei a Lorraine para Uhum. a Universidade Castelo Branco, aqui no Rio de Janeiro, já me convidou 2 vezes para falar sobre preconceito e homofobia nas escolas, mas quando eu não era educadora sexual. Me Uhum. convidou assim, aleatoriamente. Alguém me conhecia, me indicou e eu fui. Eu tenho um projeto de levar, estou criando, na verdade, um projeto de levar a Lorraine para as escolas, para as ONGs, para as comunidades, captar parceiros para falar sobre sexo seguro, que é algo que a gente precisa ainda falar muito, mas ainda não estou colocando em prática. Quando acontece alguma coisa, é porque alguém trabalha em algum lugar, me conhece e me convidou. Depois da Lohane, surgiram outras drags educadoras Que eu sexuais? saiba, não. Que eu Uhum. saiba, não. A gente tem a Rita Von Hunt, que fala perfeitamente bem sobre política. A gente tem a Rita de Libra,
que é uma drag que ensina a linguagem dos sinais para as pessoas, e que está fazendo aí um sucesso, que está traduzindo, posso dizer assim, em Libras, shows de vários famosos. Mas assim, drag educadora sexual, ou que faça algum outro trabalho que não seja performance em boates e tal, eu só conheço a Rita de Libra e a Rita Von Hutt, não conheço mais nenhuma. Você tem concorrência? Você sente concorrência nesse meio, principalmente na internet? Sinto concorrência, não vou dizer concorrência, eu sinto que as pessoas puxam um pouquinho o meu tapete, porque eu chamo muita atenção, não só por conta do conteúdo diferenciado, mas por conta da minha figura, né? Eu calada já chamo a atenção, então eu sinto que algumas pessoas puxam um pouquinho o meu tapete, me vetam de algumas coisas, mas é aquilo, né? Uma porta se fecha, abre uma janela, e eu já pulei muita janela para dar para os bofs, não vou pular para conseguir outra coisa. É, Qual que é o teu maior... tá certo. Qual que é o teu maior sonho como Lohane? é virar uma referência mundial mesmo, porque eu tenho o desejo de que esse meu trabalho chegue, inclusive, no exterior, e já estou trabalhando para isso. Então, o meu maior desejo com a Lohane é que a Lohane possa me dar uma vida confortável, que eu possa viver da melhor forma possível com esse meu trabalho, desconstruindo crenças erradas, quebrando mitos, quebrando tabus, e usando a minha figura para empoderar cada vez mais e mostrar às pessoas que nós que pertencemos à classe LGBTQIAPN+, somos capazes de falar sobre qualquer coisa. Pelo contrário do que as pessoas pensam, nós não somos vulgares, promíscuos e transmissores de doença. Somos seres humanos inteligentíssimos e que merecemos todo o respeito e todo lugar que a gente quiser estar. Hipocrisia tem em todo lugar, né, minha amiga? Em Promiscuidade todo também. lugar. Então, a gente tem que pensar nisso. Está chegando a época da parada gay. Queria que você fizesse vamos fazer assim, uma reflexão sobre o começo da parada, que eu tenho uma opinião sobre isso, e a parada hoje. Como é que você vê esse movimento? Então, o começo da parada eu não acompanhei muito, o que eu sei é o que as pessoas falam. Mas, por exemplo, eu não gosto da parada gay. Eu não curto a parada gay. Eu acho que eu levanto a minha bandeira do meu jeito. Esse negócio de que todo mundo tem que fazer o que todo gay faz para mostrar que somos um time, comigo isso não funciona. Eu acho que a parada gay virou um grande carnaval fora de época. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a parada gay, você encontra mais as pessoas se relacionando sexualmente pelos cantos do que brigando, lutando pelos seus direitos. E eu acho que lutar pelos nossos direitos, a gente luta 24 horas por dia. Eu acho que não precisa de um dia específico para mostrar que a gente existe. Mas, por outro lado, acho que a parada funciona porque, infelizmente, as pessoas ainda veem a gente como seres inexistentes. Então, a gente precisa gritar para o mundo que a gente está aqui e que a gente está resistindo e que a gente vai resistir. Então, da mesma forma que eu não acho que a parada funcione para mim, apesar de já ter ido, eu acho que ela é importante. Então, eu acho que quem estiver disposto a ir tem que ir mesmo, mas eu não me vejo. Eu acho, pelo que eu escuto as pessoas falando, eu acho que a parada antigamente tinha muito mais esse teor político, de você mostrar que está ali lutando pelos seus direitos, mas também sendo realmente um ato revolucionário, e não um carnaval fora de época, um motel a céu aberto, né? Não estou criticando as pessoas, mas é algo que eu não me sinto bem. Então, se eu não me sinto bem, eu não vou, não tô. Como é que a Lohane é recebida pela família do Breno? Como é que a família do Da Breno vê melhor forma Lohane? possível. Eu nunca tive nenhum problema, até porque eu tenho um irmão gêmeo. É a minha cara, mas é hétero. Então, assim, eu nunca precisei falar pra ninguém que eu era gay. E a minha família é muito acolhedora. A minha família é muito inclusiva. Todo mundo que chega na minha família é super bem tratado, super bem acolhido. Acredito que tenha um pouquinho de receio por conta desse meu trabalho. Minha mãe mesmo já falou pra mim que acha que eu me exponho muito, né? Mas assim, eu tenho um propósito com esse trabalho. Eles me respeitam, eles me amam, eu sei que a minha família me ama, eles não criticam, pelo menos diretamente para mim,
E eu sinto, né, o quanto eles ficam orgulhosos quando eu conquisto alguma coisa, eles próprios se manifestam o quanto estão felizes por mim, mas eu ainda sinto que se fosse tipo o Breno numa novela, eles iam ficar muito mais felizes do que o Breno, uma drag queen educadora sexual. Né? Mas como eu que pago as minhas contas, como eu que mando na minha vida, eu amo a minha família, mas cada um no seu quadrado. Eles me respeitam, eu os respeito, mas tem muito amor. Eu sou uma pessoa que eu dou muito amor para as pessoas, porque eu fui criado num ambiente de muito amor. Nunca fui discriminado. A minha mãe conta num documentário que eu participei uma vez, porque durante 10 anos eu fiz acompanhamento psicológico, porque eu sempre fui muito afeminado. Então, participei de um documentário uma vez que a minha mãe falou assim: quando eu entendi que ele não era doente e ele não precisava de tratamento, eu fui procurar tratamento para mim, para entender que ele não era doente. Então, eu parei de fazer psicóloga e a minha mãe ficou fazendo psicóloga por muitos anos. Né? Como qualquer mãe, obviamente, tem aquele choque, mas a minha mãe nunca foi uma mãe de me discriminar. Uma coisa que eu lembro que ela falou para mim quando eu tinha 15 anos, ela sentou na beira da minha cama e falou assim: é artista que você quer ser? Então vai estudar. Porque você pode passar até fome, mas que você passe fome com seu diploma debaixo do braço. E ali eu consegui entender que eu tinha realmente uma mãe que me amava e que queria o meu melhor. E foi o melhor que ela fez, e esse melhor eu absorvi. Estudei o máximo que eu pude, continuo estudando para ser uma pessoa para fazer o diferencial. E tenho certeza que, mesmo que ela possa não dizer, ela tem orgulho. Eu vejo que hoje ela compartilha as coisas que eu posto. Ela antes não compartilhava. Então eu vejo também, eu entendo, né? Você pega as pessoas de hoje que não têm uma cabeça ainda modificada, é difícil você mudar o pensamento deles. Mas a gente está indo, graças a Deus. E os amigos? As amizades? Como é que foi isso, né? É, Da fase da adolescência para cá? Tem escola, é. né? Você Eu viveu a sempre fui uma escola. pessoa, sim, eu sempre fui uma pessoa muito popular, que sempre tive muitos amigos, sempre muita gente me chamou de amigo e eu sempre chamei as pessoas de amigo. Hoje eu entendo que se eu tenho 5 amigos que eu posso contar, é muito. E esses são os meus verdadeiros amigos. Só que é muito complicado, Ana, porque assim, eu sinto uma inveja muito grande. Eu sinto que não tenho uma torcida. Os amigos são os que menos torcem por mim, os que se dizem meus amigos, que os amigos de verdade, eu sei que torcem, eles demonstram eles vibram com as minhas conquistas. Eu tenho 2 amigos, o Gustavo e a Daisy, que cada coisa que eu posto, eles me mandam um texto orgulhosíssimos de mim. Vambora, vamos pra cima, vamos que vamos, é isso aí, voa, tá conquistando. Só. Eu não tenho mais nenhum outro amigo que faça isso por mim. Não, não, não cobro e não julgo, mas eu tô conseguindo entender, porque eu tenho fé que a Lohane vai chegar num local em que eu vou conseguir pegar essas pessoas e falar: vamos ganhar dinheiro junto, vamos trabalhar, e aí eu sei quem eu vou trazer comigo. Então eu sinto um pouco isso, eu sinto que as pessoas, os amigos, eu sinto que não torcem, que não incentivam, que não divulgam o meu trabalho, entendeu? Então eu hoje prefiro entender que eu tenho pouquíssimos amigos, parei de chamar de amigo quem não é meu amigo, mas é uma coisa que me fortalece. Porque cada vez que eu vejo que as pessoas que dizem gostar de mim não me incentivam, eu tenho mais força para crescer. Então, para mim, isso é uma alavanca. Você pretende, em algum momento, aumentar esse seu leque aí, passar de educadora sexual para outro tipo de educação? Até, vamos dizer assim, uma educação social mesmo. Você falou de Tenho, preconceito, que é uma luta sua, e que é muito tenho. difícil. A gente É, vê, que nem você falou, o preconceito está dentro, né, da própria comunidade. Que a sim, sim. nomenclatura, eu já nem me atrevo a falar a nomenclatura, porque sempre tem uma coisa a mais aí. Sempre tem alguma coisa, é. Com os meus amigos, eu falo assim, eu sei, é preciso usar mais, não é isso? Isso, Então, você isso. pretende usar a popularidade, a famosidade da Lohane para entrar numa outra luta? Pretendo manter esse meu trabalho de
quebrar esses mitos e esses tabus, quebrar cada vez mais esse preconceito. Uma amiga minha até diz que vê o momento que a Lohane vai se tornar política, vai entrar para a política. Ai, E eu digo para ela que vou não. adorar te assessorar. Adoro. Eu digo para ela que eu não tenho esse interesse, pelo menos hoje não é um interesse que eu tenho, mas eu quero, além de educação sexual, me especializar em terapia sexual, me especializar em terapia de casal, quero me especializar em tantra, mas não para trabalhar diretamente com essas coisas, e sim para enriquecer ainda mais o meu trabalho, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de afetividade. E quando a gente fala de afetividade, a gente fala de vida, de acolhimento, de escolhas, de formação de caráter, personalidade. Então, eu acho que esse meu trabalho já tem uma pegada um pouco social, mas eu penso em trabalhar ainda mais com isso, não só com drag queen educadora sexual, mas isso ainda é muito vago na minha cabeça, mas às vezes eu me pego pensando, poxa, esse meu trabalho pode me levar a outros lugares, pode fazer as pessoas serem levadas a outros lugares. Da mesma forma que um casal já virou para mim e disse que melhorou o relacionamento deles com uma dica que eu dei, eu posso transformar a vida de uma outra pessoa. Eu posso influenciar uma outra pessoa para o bem, mostrar que essa pessoa tem voz, tem vez, tem lugar, mas ainda é muito longe isso na minha cabeça. Eu não tenho como te dizer assim, eu penso nisso já montando alguma coisa. Não. São momentos que vêm, porque eu acho que todos nós temos uma missão, e como espírita, eu acredito que a nossa missão é abençoar a vida de outras pessoas com bem. Então, eu acredito muito que esse meu trabalho vai me levar para um lugar em que eu possa continuar abençoando de outras formas positivas a vida das pessoas. E aí, eu estou disposta. Você falou de feedback. Você recebe muito feedback? Muito, muito. Isso é E bom. muito feedback positivo. Já recebi negativos também. Porque assim, o povo também que dá feedback negativo, eles não têm também o discernimento de entender o que é o que eu falo sempre. Cada ser humano é um ser humano, cada corpo é um corpo, cada sensação e emoção é de cada um. Claro. Então, eu sempre digo o que funciona para mim. O que funcionou para mim já funcionou para outras pessoas, mas também não funcionou para outras pessoas. Mas os feedbacks, a maioria são todos sempre positivos. E os que não são positivos, eles também vêm rodeados de muito carinho. Poxa, não deu, não funcionou, né? Você tem alguma outra dica? E aí eu vou falando o que eu consigo. Até que chega um momento que eu digo, olha, a partir de agora eu não tenho mais nada para te dizer. Se vier uma ideia na minha cabeça, eu te falo, entendeu? E aí a gente vai conquistando esse público, porque é um público que acompanha sempre. É engraçado isso de rede social, né? Você tocou em dois pontos importantes, que é, você não sabe quem está do outro lado. A gente falou de idade, né? A gente vê, né, os pedófilos agindo aí como se fossem meninos de 15, 14 anos e aliciando menores. Você sente que você tem um público... É um fake, mas não é um fake, vamos dizer assim, para te bisbilhotar, mas é um fake para ter a coragem de conversar com você. Sim. Muito, 90% eu posso dizer assim. Sempre chega a notificação de que alguém começou a me seguir, e aí quando eu tenho tempo de ver o perfil da pessoa, eu vejo que é um perfil fake. Sempre, eu posso dizer para você, não vou dizer que 90%, mas 65% do público tem essa galera, que é essa galera que uma amiga minha mesmo falou, eu não tenho coragem de ver os seus conteúdos, então eu criei um fake para te acompanhar. Porque as pessoas acham que, sei lá, eu acho que elas acham, né, que se alguém vê a carinha delas ali, que curtiu, que comentou, que tá seguindo, pode pensar alguma besteira. Eu entendo que as pessoas têm ainda um pensamento bem complicado em relação ao sexo, né? Sexo é tabu até hoje, então acho que ainda vai demorar para as pessoas normalizarem a questão, não só do ato, mas também da fala sobre o sexo. Mas eu tenho sim, ainda mais agora, como te falei no início, depois da minha participação no Sexy Club Privé, o que mais eu tenho é fake, e o que mais eu tenho nas minhas solicitações de mensagens são fotos de nudes que me mandam, que eu não abro as fotos, mas eu tenho certeza que são nudes, total certeza. Mas por quê? Qual foi o que você falou lá?
você acha que chamou tanta Nada, atenção? mas quando eu apareço em qualquer lugar, os homens que gostam de homenagear aparecem. Quando eu vou em qualquer podcast, quando eu faço qualquer coisa que tem alguém que curte essas questões todas, sempre aparece. Sempre vem com elogio. Nossa, como você é linda, você despertou em mim vários desejos, sentimentos. E eu, vai, filho, fala, fala. Eu De vez em quando eu adoro. mando uma fotinho também, né? De vez em quando eu mando uma fotinha ousada pra dar uma estimulada, porque é bom também, né? Quem é que não gosta de ouvir elogios? Por mais que possa não ser verdade, mas isso mexe um pouquinho com o ego, né? Ainda mais pra Lohane, eu que sou vaidosa, isso mexe muito com o ego e eu gosto. Sempre. Mas tá certo, acho que o ser humano, né, gosta de carinho. Sim, Independente do tipo, de como venha, né? Eu acho que isso é o exatamente. principal. Meu amor, nosso tempo acabou. A gente teve de Ah, cair e foi ótimo. Eu acho que eu tenho certeza que a gente deixou de contar muita coisa, mas acho que o principal recado foi dado. Eu acho que essa sua preocupação em cuidar das pessoas, né? As pessoas são muito egoístas hoje e estão pensando muito nelas. E você se exatamente. preocupa com o bem-estar, principalmente sexual, das pessoas que te acompanham. E é essencial, né? Porque morrer sem ter tido um orgasmo na vida deve ser muito triste. Eu sempre falo isso para minhas amigas que têm problema. Meu, Exatamente. vá procurar ajuda, porque deve Sim, ser muito triste morrer não é sem saber o que é vergonha, um né? orgasmo, o que é um prazer, né? Eu acho que Exato. esse tipo de ajuda é muito importante. Um beijo para você. A gente vai divulgar aí seu Instagram, seu canal no YouTube, vai mostrar algumas fotinhos aí, você nas feiras, você com seus produtinhos e até um vídeo interessante eu vou colocar aí no final para o povo Perfeito. poder te conhecer como educadora sexual. Um beijo grande, fica com Deus. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Um beijo para todo mundo que assistiu. E mais uma vez eu te amo. Obrigada por tudo. Nos amamos. Um beijo. Amém. Amém. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que na semana que vem a gente tem um novo encontro, com certeza, um papo tão gostoso quanto esse. E eu espero, numa nova oportunidade, receber a Lorraine aqui em São Paulo. A gente vai fazer ao vivo, eu e ela aqui, viu? Em breve. Beijo, gente. Fui. Tchau.